minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você aqui na Fonte TV. E hoje nós vamos falar sobre o bullying, uma prática muito comum entre crianças e adolescentes, principalmente no ambiente escolar. De acordo com o IBGE, 1 em cada 5 crianças ou estudantes brasileiros praticam bullying, o que pode causar graves problemas psicológicos na vítima. Nós vamos discutir por que ocorre esse tipo de atitude, como identificar se seu filho, por exemplo, está sendo vítima do bullying e como as escolas lidam ou deveriam lidar com esse assunto. Para tratar desse tema, eu estou recebendo a psicóloga especialista em educação inclusiva, a doutora Camila Pacheco, e a gerente de programas transversais da Secretaria Estadual de Educação, professora Luísa Helena Miranda. O programa está excelente e em 1 minuto eu já volto com as minhas convidadas. Olha, o bullying é uma prática que consiste em agredir verbalmente ou fisicamente uma pessoa ou grupo. Dados do IBGE mostram que o problema tem afetado cada vez mais alunos no Brasil. Cerca de 30% dos estudantes estão envolvidos com o ato, sejam praticando ou sofrendo a violência. Foi na tela. Os apelidos relatados pelas crianças parecem brincadeiras simples da infância. Mas para alguns, os xingamentos não são encarados com naturalidade e podem produzir traumas que duram até a fase adulta. Conhecido como bullying, a abordagem é considerada como um dos vilões da adolescência. Esse tipo de violência é caracterizada por agressões físicas ou verbais, intencionais, aplicadas repetidamente contra uma pessoa ou grupo. Dados de uma pesquisa nacional de saúde escolar, divulgada pelo IBGE, mostram que o problema tem afetado cada vez mais os alunos no país. Pelo menos 30% dos estudantes brasileiros estão envolvidos, seja praticando ou sofrendo a violência. O levantamento aponta ainda que a grande maioria desse total, 20,8%, é formada por agressores. Ou seja, 1 em cada 5 jovens na faixa dos 13 aos 15 anos pratica bullying contra colegas no Brasil. Na rede municipal de ensino de Goiânia, o problema é combatido através da conscientização. Palestras e materiais informativos alertam os alunos sobre os danos da prática. A política articulada Educação da Paz, que é uma política de prevenção intersetorial, busca subsidiar e problematizar essas questões, instrumentalizando os nossos profissionais de educação e, por meio dos projetos políticos pedagógicos, ter as temáticas relacionadas à educação da paz. Nessa escola municipal na região oeste de Goiânia, o assunto é tratado de forma lúdica. A diretora explica que palestras e teatros são realizados para conscientizar os alunos sobre as consequências da violência. Nós prezamos pela igualdade e o respeito por todo tipo de pessoa, sendo negro, sendo gordo, sendo alto, baixinho, mas nós precisamos ensinar a criança a respeitar o que é diferente e valorizar o colega. Para esta professora, a escola tem papel importante na prevenção, mas a família também deve se atentar para o problema. Procura colocar para as famílias assim, que esse problema existe e que eles não se calem diante dele. Denunciem, sabe? E sempre mostrem às crianças maneiras de não tomarem essas atitudes. Segundo esta psicóloga, além da queda no rendimento escolar, o bullying traz outras consequências para as vítimas. Os pais devem observar qualquer mudança no comportamento da criança ou do adolescente. Então está tendo alteração de apetite, de sono. Uma das primeiras características que o aluno, a criança que está sofrendo bullying apresenta, não querer ir à escola. A especialista lembra que, se não tratado de forma adequada, esse tipo de agressão pode trazer traumas permanentes. Se não tiver o tratamento de acompanhamento, isso pode levar para a vida adulta traumas, transtornos, inclusive psíquicos, né? Um deles é o pânico e até a depressão. E mais grave ainda, né? Suicídio. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo hoje a doutora Camila Pacheco, psicóloga e especialista em educação inclusiva, e a professora Luísa Helena Miranda, gerente de programas transversais da Secretaria Estadual de Educação.
Eu agradeço a participação das senhoras. Doutora Camila Pacheco, a senhora pode fazer uma comparação, uma explicação do que é bullying para a gente? Boa noite. Sim, o bullying, ele descreve atos de violência física e psicológica que são intencionais e repetidos, geralmente provocados por um indivíduo ou um grupo para com outros indivíduos que são considerados frágeis, que não conseguem fazer frente às agressões recebidas. E é um fenômeno universal e democrático, porque ele sempre ocorreu e ainda ocorre em todos os espaços, né? Não só na escola. É um fenômeno que ultrapassa os muros da escola e cai, por exemplo, na internet, chamado cyberbullying. Então, são situações onde a criança ou adolescente são expostos de maneira muito mais grave, mais frequente, e os danos são muito mais prejudiciais. Qual que é o perfil da pessoa que pratica bullying, da criança, né? Vão se ater à escola que pratica bullying? Sim. Em geral, as crianças ou adolescentes já conviveram num sistema familiar carente de modelos de solidariedade, carentes de regras, de limites, ou até mesmo de atenção para aquela criança. Foram crianças negligenciadas em suas necessidades. Ou o contrário, pais extremamente permissivos, né, que não conseguem dizer não, e essas crianças têm um limiar de intolerância e frustração muito grande. Aí ela vai para o mundo, vai para a sociedade, acreditando que ela é detentora de poder e que a vontade dela é sempre a que vale. Essa criança ela pode ter sofrido agressão dentro de casa também? Também há dados que indicam que maus tratos, né? E aí transfere para dentro da escola. Exatamente. E aí, de uma forma para compensar o sofrimento ocorrido em casa, ela se lança no mundo com agressões cada vez mais constantes. Professora Luísa Helena, como é que as escolas estão se preparando hoje em dia, as professoras, os professores, enfim, para ajudar, para tratar, para cuidar tanto do bullying, para que não aconteça, quanto da criança que sofre esse tipo de violência? Boa noite a todos e a todas. O bullying nas escolas é uma questão pouco estudada no Brasil atualmente, por meio de pesquisas, por meio de dados científicos que nós temos. Mas um dos sinais principais do bullying na escola, que os professores têm que ficarem atentos, é o sinal de queda do rendimento escolar. Esse rendimento escolar, né, a criança ela sente vontade de não ir à escola, pode levar até uma evasão escolar, né? Uma característica muito importante também é a questão da socialização dentro da escola. A criança que sofre o bullying, ele fica triste, ele fica isolado das outras crianças. Então, os professores, eles têm que ficarem atentos a essas crianças, né? E à medida que... E como ajudar essas crianças, professora? Porque eu acredito que o professor ele tem um papel fundamental nisso, né? É verdade, Fábio. O professor ele é uma ferramenta fundamental dentro da escola, né? E quando ele percebe esse rendimento, esse baixo rendimento, né, já é uma questão, né, que deve ser discutida dentro da escola, inclusive discutir nos conselhos escolares da escola. Porque a partir daí pode ser feito um trabalho, né, dessa diagnose, um trabalho, um levantamento, né, do que está acontecendo com essa criança, né? Chamar a família para conversar, os pais para dentro da escola e ver, né, quais as causas desse acontecimento com essa criança para ver se realmente é o bullying, né? E também, caso isso aconteça, levar à direção da escola, né? A direção, é importante que ela saiba discutir sobre esse assunto dentro da escola. E também, Fábio, é importante, né, fazer trabalhos, né, transdisciplinares dentro da escola que possa, e interdisciplinares também, que possam trabalhar com os outros colegas, né, que estão
praticando o bullying, né? Trabalhando a educação em direitos humanos, a educação pela paz, valorizando a questão do respeito, da cidadania, da ética. Que a outra criança tem direito de ser diferente de mim. O né? respeito, esse respeito, ele é fundamental, principalmente nos casos mais sérios de um bullying, onde tem uma agressão física, agressão verbal, né, agressão física. E essa criança que é vitimada, ela vai interiorizando e tem que ser trabalhado para não termos problemas no futuro de suicídios ou de agressões. Ela pode até levar um bullying, suicídio também, que são fatores extremamente sérios, e outros transtornos também, transtornos de agressividade, né? Então, a escola ela tem que ficar atenta a essas questões do bullying e trabalhar de forma pacífica, de forma em que as crianças elas podem estar bem consigo mesmo e com os próprios colegas e a escola. Professora, a senhora como gerente da Secretaria Estadual de Educação, que orientação que a senhora dá para os pais que estão nos assistindo, que estão acompanhando o seu filho, sabe que o filho está passando algum problema, está passando por bullying da escola, aí procura a secretaria da escola, a direção da escola, a professora, parece que nada aconteceu. Qual que é o passo dela? Ela pode ir na delegacia da educação, ela pode na própria secretaria, o que ela deve fazer? Bom, o primeiro passo, que a família, ela tem que resolver na escola. O primeiro passo é a escola. Caso a escola não solucione essas questões, né, na Secretaria Estadual de Educação, nós temos uma gerência de atendimento. Essa gerência de atendimento, ela vai pegar essas denúncias e vai levar aos órgãos competentes para tentar solucionar os casos. Aí serão encaminhados ao Ministério Público ou também pode ser encaminhado à equipe multiprofissional que nós temos na Secretaria, que essa equipe vai à escola e faça um trabalho na escola. Também pode fazer a denúncia no Disque 100, né? Nós temos atendido muitas denúncias pela Ouvidoria do Estado, onde nós tentamos solucionar muitos problemas juntamente com a equipe multidisciplinar da Secretaria. Em casos mais sérios, pode ir à delegacia, né, do bullying mais sério, de agressões físicas, pode ir à delegacia, registrar um boletim de ocorrência, né, e também ao Ministério Público. Tá ok. Doutora Camila, vamos conversar um pouquinho sobre o que pode acontecer com essas crianças que sofrem bullying, depois que elas... Pode acontecer com elas, mas quando elas se tornam adolescentes e adultas. Eu vou dar 2 casos, ficaram famosos, né? Sim. Um foi uma menina que teve, um adolescente que teve... começou a sofrer muitas críticas pela internet, pelo que a senhora falou dos próprios alunos, aí pegaram umas fotos dela nua, né, botaram na internet também. Bom, essa menina de 16 anos acabou se suicidando. E outro fato foi daquela escola do Realengo, lá no Rio de Janeiro, que deixou todo mundo estarrecido. Eu me lembro de chorar, eu não sou de chorar, chorei muito assistindo as reportagens que passaram, até porque eu lembrei que eu deixo meu filho na escola, eu fiquei pensando no pai que deixa o filho na escola e aí vai receber a notícia que vai levar o filho num caixão. Para mim isso é um absurdo. E aí aquele rapaz entrou, atirou nas crianças e depois descobre que ele tinha sido vítima de bullying naquela escola. Né? Enfim, pode acontecer isso? A criança que sofreu bullying pode se desenvolver um transtorno tão grave como esse? Sim. Tanto suicídio quanto se tornar uma pessoa violenta? Sim, isso é muito comum. Então, o sofrimento do bullying, ele vai variar pela frequência e pela própria gravidade da situação. Né? Se é uma criança que está sendo o tempo todo ridicularizada pela internet, né, a tendência é que o sofrimento ele vai se estender. Se essa criança, essa família... Até porque a internet não tem controle, né, doutora? Jogou na internet, não tem como apagar mais. Não tem controle, o acesso é diário.
né? Então, se essa família não está atenta para procurar um atendimento psicológico, né, um atendimento até mesmo psiquiátrico nesses casos, a tendência de depressão, de casos maiores de ansiedade generalizada, realmente acontecem e é necessário uma intervenção médica também, além da psicológica. Agora, claro, o perfil desses agressores, eles podem variar em suas motivações. Podem ser tanto aquelas constitucionais, daqueles agressores que já carregam em si distúrbios de conduta, transtornos de personalidade, fora aqueles agressores, em casos menos graves, que conviveram ali numa dinâmica familiar em que foram violentados pelos próprios pais, ou que foram carentes de atenção, ou uma família que não ofereceu dados de educação solidária, de educação de respeito às diferenças individuais, de educação de valores humanos e éticos. Então, aí sim a gente começa a estudar o perfil desses agressores e cremos muito que parte daí, né? A gente tem que voltar a família ao estudo da convivência dessa criança anteriormente, até o momento da motivação maior para ter provocado o bullying contra a criança. Uma atitude começa. Doutora, fazer uma pergunta para a senhora aqui. Quando eu era menino, tinha muitas brincadeiras na escola. Eu sei porque, como eu disse anteriormente, eu era gordinho, sempre fui muito gordinho, então eu sempre tinha aquelas brincadeiras, mas eu tive um pai e uma mãe muito bacana que me orientava, então eu não levava por menos também não, revidava, né? Descontava também nas brincadeiras. Hoje em dia, tudo isso é bullying. Eu queria saber da senhora como é que eu faço essa distinção, porque escola é lugar de muita brincadeira, de muita pegação no pé, de muita... enfim, como é que a gente faz essa diferença do que é bullying, do que não é? Quando a professora ou o pai deve falar, opa, peraí, meu filho está sendo vítima de algo aí, passou, não é mais brincadeira. Quando é que a gente sabe disso? Bom, as crianças passam por várias situações onde elas brincam constantemente, principalmente com seus pares. Então, quando uma brincadeira ela é por um objetivo comum, às vezes uma disputa de brinquedos, e aí se instala um conflito, mas logo depois a criança volta a brincar com a mesma criança, não se percebe ali neste momento bullying acontecendo, né? Agora, geralmente quando se passa, quando existe uma diferenciação de idade maior de 2 anos entre esses pares, entre esses colegas, a gente já tem que estar atento, porque existe um desequilíbrio de poder muito grande. Então, o autor do bullying, ele usa deste poder que ele acredita que ele tem, né? Que ele é maior do que o da outra criança, e ele passa, então, a discriminar, a humilhar, a ofender, quando ele pensa que aquela outra criança é inferior, é mais vulnerável a ele. Doutor, e os pais, eles devem conversar sempre com seus filhos? Por exemplo, eu tenho uma prática com minha esposa. Quando nós pegamos o nosso filho na escola, a primeira coisa que a gente pergunta para ele como é que foi a escola, como é que foi a aula, se ele começa a não querer conversar, porque às vezes está cansadinho, né? A gente espera um pouquinho, depois volta a conversar, enfim, para ele contar. Os pais precisam ter esse diálogo aberto sempre com os seus filhos? Sim, Fábio. Esse exercício do diálogo, ele é fundamental, ele não pode deixar de existir. Então, se a criança tem, na confiança dos seus pais, momentos de diálogo, de contar como que foi a escola, né, como que foi a participação com os colegas, o que ela vem aprendendo, o que vem ocorrendo, isso sim é uma forma até mesmo de evitar que ocorram essas agressões. Agora, geralmente as famílias que negligenciam o que ocorre na escola, o que ocorre com a criança, que às vezes por falta de tempo, né, não exercem um momento de qualidade com essa criança, a tendência é a criança se isolar, não buscar nem no seio familiar um apoio moral, né, uma escuta, e essa criança vai também na escola se isolar ou estar mais próxima dos adultos, evitando o contato com os colegas, porque ela é constantemente humilhada e ofendida. Então, a participação dos pais é primordial na observação, juntamente com a escola. A escola deve ser parceria da família nessa identificação, nas prevenções e no tratamento do bullying. Até porque a escola ensina, quem educa é os pais, né? Exatamente. A escola ela é corresponsável nas ações violentas da escola, né? Se a escola se omite, ela também será responsabilizada. Eu falei isso, professor Luiz, até trazendo a senhora para essa discussão por causa disso, porque tem muito pai e mãe que acaba pegando o filho, entrega na mão da professora e fala assim, educa para mim aí, que eu pego no final do dia.
Está errado, né, professora? Isso é verdade. Hoje nós temos muitas escolas, em Goiânia principalmente, de tempo integral, onde a família ela coloca o filho na escola e esquece do filho, né? Acha que a escola ela é responsável pelo filho. Isso a gente fala porque a gente tem observado também nessas escolas, né, o quanto as crianças são penalizadas, são vitimadas também pela família, né? Os pais eles envolvem tanto com o trabalho, com o dia a dia, né? E as crianças elas vão se isolando e vão trazendo consequências no futuro para elas. Eu tenho batido muito da tecla aqui, professora, aqui no meu programa, e falo mesmo em pregações e orientações minhas também, sobre o que eu chamo de terceirização da educação, que o pai e a mãe têm feito hoje em dia, né? Tem feito isso, terceirizando a educação. Eu me lembro, meu filho não estuda em tempo integral, uma opção minha e da minha esposa, porque a gente quer ter um tempo com ele também, né? Eu acho que vai chegar um dia que não tem jeito, mas eu já conheço coleguinhas do meu filho que eu já ouvi a mãe falar desse jeito. Ele estuda em tempo integral, entra de manhã, sai no final do dia, e a mãe fala assim, olha, quando eu pego, eu já vou orando para ele já estar dormindo, para chegar em casa dormindo, para não dar trabalho chegar em casa. Puxa vida. E aí, geralmente, quando chega as férias, já põe o menino na colônia de férias. Ou seja, é uma terceirização da educação, professora, não é? É verdade. Eu estou entregando a educação para a professora, estou entregando a educação para a escola, e por mais preparada, capacitada, especializada que a escola seja, ela não pode substituir o pai e a mãe. Estou errado no meu raciocínio? É verdade, porque principalmente nas tarefas do dia a dia, acompanhar o que a criança ela realmente está fazendo na escola, em casa, né, para o diálogo entre essa criança. Falta muito diálogo na família, entre o pai, a mãe, a criança, né? E isso é fundamental para a base, para a formação da criança, principalmente no acompanhamento das atividades educacionais no lar, na família. E é importante também a gente refletir que quando esses pais lançam essas crianças nas escolas, e até mesmo em atividades extracurriculares, a criança pode compreender que ela é capaz de se virar sozinha, né? De estar ali o tempo todo e ser responsável por todas as suas atividades. Porém, quando nos casos de bullying essa criança se torna vítima, por que ela não procura os pais? Por que ela não procura orientação de professores, né, e as autoridades cabíveis? Por receio de ser compreendido como um covarde, ou até mesmo de não ter a proteção dos pais, porque os pais não foram acostumados a ouvi-la no seu dia a dia. Então, por receio, por medo, até mesmo por vergonha, até mesmo prevenindo retaliações do grupo que ela sofre, a criança tende a se calar. E dessa forma, é importante que a família esteja constante na escola, sabendo os acontecimentos da criança, o rendimento dela, né, principalmente com os colegas. Essa observação da família na escola também, com os colegas, o dia a dia, né, é importante para ela. Tá certo. Eu quero agradecer a participação da doutora Camila Pacheco, ela que é psicóloga, especialista em educação inclusiva. Obrigado, doutora. Eu agradeço. E a professora Luísa Helena Miranda, gerente de programas transversais da Secretaria Estadual de Educação. Obrigado pela participação. Obrigada. Bom, em um minuto eu volto com mais nossa gente para você. Bom, gente, terminando o programa de hoje, eu quero fazer duas menções. Primeiro, sobre o tema, né? A importância que é o pai ficar atento nas transformações, nas mudanças de humor, de clima, de afeto, de afetabilidade que a criança está sofrendo. Se isso aconteceu, você precisa tomar suas atitudes e cuidar bem do seu filho. Não só do seu filho, a gente precisa ter um coração mais solidário. Cuidar não só os nossos filhos, lógico, é prioridade, mas ficar de olho na criançada em volta toda, para saber se tem algo acontecendo e comunicar aos professores, comunicar aos educadores, tomar as atitudes necessárias.
tá? E o segundo assunto que eu quero falar para você é do nosso disco, né? O nosso telefone, na qual você adquire os produtos aqui do Fábio Souza. Você tem aqueles dois números, 32222843, que é uma central exclusiva para fazer pedido, e o 32541072, que é da editora. Deixa eu te explicar como é que funciona cada um aqui, tá? O 32222843, você pode ligar qualquer hora do dia, de manhã à tarde, à noite, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, meia-noite, agora, você faz o seu pedido, você fala, ou eu quero o livro Oi Deus Sou Eu, ou eu quero o Chamado à Santidade, ou eu quero a pregação no caminho certo, ou eu quero conhecer mais sobre o material que tem do Fábio Souza, enfim. E o pessoal no outro dia vai entrar em contato com você. Por exemplo, eu quero agradecer a dona Maria, que entrou em contato com a gente, comprou o livro para os 3 netos dela. Obrigado, Deus abençoe muito a tua vida. E você pode fazer com ela, ligando o horário que você quiser nesse telefone. 3222, está aqui na tela, 2843. Agora, tem o 32541072, que é o telefone da editora. Esse tem que ser horário comercial, de segunda a sexta, que aí vai ter alguém já para te atender, para conversar com você. Mas em todos eles você conhece o nosso material. Se você quer conhecer melhor ainda, cada coisa, é só entrar nesse site aqui, ó, www.fabiosouza, meu Souza é com s.com.br, e lá tem o material, lá tem a programação de ministrações, a agenda de ministrações minha, enfim, tudo que você possa querer saber da gente, tá bom? www.fabiosouza.com.br. Eu vou ficando por aqui, obrigado pelo carinho, beijo no teu coração, tchau, tchau, tchau.